Boa noite, hoje é dia 28 de junho de 2021, né? E a nossa aula será sobre a origem da vida, né? A origem dos seres vivos e metodologia científica. É a nossa primeira aula do curso de Biologia, rumo ao Enem, que se dará no mês de novembro. Tudo bem, Vitória e Emily? Sim, Ok. Dúvidas novamente só ao final, quando eu terminar de explicar o conteúdo e quando a gente for resolver as questões, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vocês já estudaram esse conteúdo em algum lugar? eu já estudei, já dei uma revisada nele. Hum, Melhor ainda. Acho que E, foi logo quando eu entrei no ensino médio. tudo bem. Então, a teoria da vida, né? é, Ela basicamente é uma forma como a humanidade ela tenta explicar como a vida ela surgiu no nosso planeta, né? Então, lógico e evidentemente, existem várias e várias e várias e várias explicações que tentam, né, que rondam esse tema da origem da vida. Existe desde a explicação do criacionismo, que, por exemplo, é aquela típica criação cristã, né, na qual uma força superior chamada de Deus, ela modulou e formou todos os seres vivos. A gente também tem outras teorias, como a panspermia, na qual, que a gente vai falar mais adiante, na qual a vida ela veio de outro planeta. Mas, enfim, a teoria da vida, ela diz respeito a vastas explicações que surgiram ao longo da história da humanidade, que tentaram explicar como a vida ela se desencadeou no nosso planeta, né? E das primeiras formas, né, das primeiras teorias que surgiram, a gente vai ter o destaque da teoria da biogênese e da teoria da abiogênese. O que seria a teoria da biogênese, né? A teoria da biogênese é aquela famosa teoria que ela se perpetua até os dias de hoje, né? Na qual um ser vivo ele vai ser originado a partir de outro ser vivo por meio de um mecanismo que a gente chama de reprodução, né? Então ocorre o ato da concepção entre dois seres vivos, né? E por meio da reprodução a gente vai ter o nascimento, né? E o surgimento de outro ser vivo. A teoria da abiogênese é o contrário, pessoal. A biogênese, né, ela tem um prefixo a, né, que vem antes, que diz respeito à negação. Então, ela nega a teoria que eu acabei de explicar, que foi a da biogênese. Então, se ela nega, o que ela vai afirmar? A teoria da abiogênese, ela vai dizer que os seres vivos, né, que a matéria orgânica, inanimada, que a gente encontra na natureza, quando está sob a influência de uma energia chamada de força vital, essa matéria inanimada, essa matéria morta, vai dar origem aos seres vivos. Então, por exemplo, como a gente está vendo nessa imagem aí, na qual a gente tem um lago com lodo de lama, né? Enfim, com várias coisas que tipificam a matéria inanimada, a gente vai ver com o passar do tempo esse lodo da lama, que não é vivo, né? Um ser não vivo, originando uma rã, um sapo. Então, isso explica a teoria da abiogênese. Quando a matéria inanimada, uma matéria não viva, ela dá origem à matéria viva do nada, né? A partir da influência de uma força vital. Como a gente vai ver, essa teoria, ela para a gente é óbvia, mas para o pessoal da época ela fazia muito sentido, né? Inclusive, um dos grandes defensores da abiogênese foi aquele famoso filósofo que todo mundo está cansado de saber, que é Aristóteles, né? Ele defendia a biogênese com unhas e garras, né? Dizia que tinha uma força vital, um princípio ativo que influenciava toda a matéria inanimada, fazendo-a transformar em vida. Um experimento muito famoso que ocorreu por volta do século XVIII, basicamente ele aconteceu quando a gente utilizou uma caixa de papelão, e nessa caixa de papelão foi colocada uma camisa suada, né? Alguns grãos de trigo e uma série de outras coisas, né, que não tinham vida. E esperou um pouquinho, né? Esperou-se alguns dias, algumas semanas, e depois foi se olhar naquela caixa novamente
e tinha lá vários ratos e tudo mais. E o pessoal pensava que aqueles ratos e aquela vida que tinha surgido ali naquela caixa, ela tinha sido oriunda da matéria inanimada que ali foi colocada semanas e dias antes, entendeu? Então a teoria da biogênese ela é contrária ao da abiogênese. Perfeito? Vamos passar aqui. E antes da gente começar a falar das teorias mais específicas, mais famosas, que caem mais nos vestibulares, é interessante a gente abordar um pouquinho as teorias mais gerais, né? Aquelas que as pessoas já estão acostumadas, né? E a primeira teoria mais geral que é importante a gente falar, né? A gente já comentou aqui, que é a famosa teoria do criacionismo, né, que muita gente acredita, muitas religiões são adeptas, incluindo o cristianismo, né, na qual é dito que a vida ela teve origem em uma força superior que a gente chama de Deus. Tanto que a gente tem essa imagem aí para tipificar tal acontecimento, na verdade. O que seria a panspermia ou cosmogenia? Né? Genia vem de início, vem de criação, vem de gênese. E cosmo vem de cosmos, né? De universo. Então, a panspermia, que também é chamada de cosmogenia, ela basicamente diz respeito à teoria que afirma que a vida ela veio de outro planeta. Né? Por exemplo, digamos que uma bactéria ela ficou incrustada em uma rocha, né, e essa rocha ela saiu de órbita e caiu na Terra sob a forma de um meteorito. O problema é que essa teoria ela já foi refutada de várias formas. Né? Primeiro, porque a gente está perguntando de onde surgiu a vida, como a vida surgiu. E essa teoria ela meio que transfere a responsabilidade, sabe? Ah, tudo bem, a vida surgiu em outro planeta, mas como é que a vida surgiu no outro planeta? Ela não explica como a vida surgiu, ela só fala que surgiu em outro planeta, né? E outra coisa, mesmo se a vida tivesse vindo para cá por meio de meteoros, por exemplo, o impacto da colisão desse meteoro, né, com a crosta terrestre seria tão grande, mas tão grande, que nenhum ser vivo conseguiria sobreviver a isso, entende? Então, basicamente, essa teoria, ela é meio que assim, a gente fala só para saber, de vez em quando cai nos vestibulares, mas ela já foi completamente refutada. O criacionismo não tem como se refutar porque é uma teoria que envolve fé, religião, então isso vai da pessoa acreditar, mas não tem nenhuma comprovação. E o que seria o fixismo? O fixismo nada mais é do que um ramo da teoria criacionista, né? Que fala que a evolução dos seres vivos ela não existe, né? A evolução das espécies ela não existe. Basicamente, ela fala que Deus criou os seres vivos de um modo e ao longo de todos esses milhares e milhões de anos, esses seres vivos eles permaneceram exatamente da mesma forma, sem haver absolutamente nenhuma modificação neles, né? Nem todo criacionista acredita no fixismo. Existem pessoas que acreditam no criacionismo, porém, eles acreditam sim na evolução das espécies, né? Que as espécies elas vão evoluindo com o tempo por seleção natural e tudo mais. Por exemplo, as aves que a gente tinha há 1 milhão de anos, elas são completamente diferentes das aves que a gente tem hoje em dia. Entende? Então, meio que o fixismo ele também já foi derrubado e caiu por terra, tá bom? Agora a gente vai entrar na primeira grande teoria, né, que cai bastante nos vestibulares, que é a teoria de Francesco Redi, né? E o que essa teoria afirma, né? O que essa teoria ela vai dizer? Ops, calma, risco aqui. O que essa teoria ela vai dizer, né? Francesco Redi, ele foi um cientista, né, que morou na França, salvo erro, e ele vai tentar quebrar a teoria da abiogênese, ele vai tentar derrubar a teoria que afirma que o ser vivo ele vem do nada, né? Ele teve influência de uma força vital que fez com que a matéria morta ela virasse matéria viva. Ele vai tentar acabar com essa teoria. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer o famoso experimento da carne em potes de vidro. Né? Então, ele vai pegar pedaços de carne e vai colocá-las em potes de vidro. E alguns potes ele vai tampar e outros potes ele vai deixar aberto. Tudo bem? E esperou alguns dias. Depois de alguns dias, né, aqueles potes que estavam com a carne dentro e que estavam destampados, eles, lógico e evidentemente, desenvolveram uma série de vermes, de ovos de mosca e tudo mais. Né?
e aqueles potes que estavam tampados, eles não tiveram absolutamente nada. E ele falou assim, então aí eu já consigo provar que os vermes eles vieram das moscas, né? E não do nada, não da matéria inanimada e morta, como a gente estava acostumado a falar. Eles tiveram uma origem, as moscas elas pousaram sobre a carne e depositaram os seus ovos de modo a desenvolver esses vermes. Então, a partir de agora, derrubei a teoria da abiogênese, né? Enquanto nos potes que estavam lacrados, tampados, não teve entrada de mosca e, por conta disso, não teve o desenvolvimento de verme. Só que os defensores da abiogênese da época, ao invés de se conformarem com isso, eles falaram: mas ao tampar o pote, você impediu que o ar entrasse no frasco de vidro. Consequentemente, a força vital ela não conseguiu entrar e ela não conseguiu desenvolver a vida, né, a partir da matéria morta inanimada. E Francisco Redi não desistiu. Ele não desistiu e fez mais um experimento, né? Da mesma forma, usando potes de vidro, uns tampados e outros não tampados. Mas ao invés de ele tampar com a tampa sem abertura, ele colocou gás, né? Aquelas gases que a gente coloca em machucados, sabe? E tudo mais. E ele colocou essas gases, né? Que parecia peneira, né? Tinha várias perfurações que permitiam a passagem do ar, mas não permitiam a entrada de insetos, de mosquitos, de moscas, nem nada. Então ele reparou novamente que naqueles frascos na qual a gente tinha destampado, lógico que evidentemente apareceram os vermes, porém naquilo que tinha gás não apareceu vermes. E aí ele conseguiu questionar, né, a teoria da abiogênese. Poxa, mas dessa vez entrou a força vital. A força vital ela entrou pelos poros da gás, né, por meio do ar. E por que não se desenvolveu vermes aqui no frasco 2, né, naquele frasco que estava tampado? Né? Daí todo mundo ficou balanceado, quase aceitaram que ele estava correto quando as semanas foram passando e a carne ela foi apodrecendo. Por que essa carne ela foi apodrecendo? Porque foram surgindo bactérias, foram surgindo protozoários, micróbios, seres que só são vistos a microscópio. Ele não conseguiu explicar de onde vinham esses seres, porque que estava tampado. Na época ainda não existia microscópio. Até que o microscópio ele foi descoberto, né? E eles conseguiram comprovar que o que estava nessa carne eram seres microscópicos, né? Era isso que apodrecia a carne, tudo bem? E ficaram questionando, poxa, Red, mas se você afirma que a biogênese não existe, de onde é que surgiram essas bactérias? De onde é que surgiram esses protozoários, esses germes, esses micróbios? Eles surgiram do nada, é a única explicação, né? E ele não conseguiu responder, né? Daí surgiu outro cientista que é extremamente famoso, né, nos dias de hoje até, que é o chamado Louis Pasteur, né? O que Louis Pasteur fez? Ele fez o famoso experimento da boca de cisne. Tá? Como é que funciona esse experimento? Esse experimento ele foi feito de modo a quebrar de vez a teoria da abiogênese, né? Aquela teoria que fala que as coisas elas surgiram do nada. E como é que foi feito? Ele colocou dentro dessa ampola, dentro desse frasco de vidro, uma sopa extremamente nutritiva, com vários nutrientes, enfim, uma coisa muito orgânica, né? Porque ele sabia que os micróbios eles seriam atraídos para se nutrirem, reproduzirem e tudo mais. E ele uniu esse frasco meio que essa entrada aqui, né, que ele vai chamar de boca de cisne, né, que vai ser meio contorcida, de modo a deixar o ar entrar, né, para os negacionistas não falarem que a força vital ela não entrou por meio do ar, né? Só que a grande questão é que Pasteur ele sabia que os micróbios eles estavam no ar, eles habitavam o ar. Ele sabia que os germes, as bactérias, elas permaneciam no ar por muito tempo porque eram leves. Então ele sabia também que tudo isso entrava na sopa por meio do ar. Então o que ele fez? Foi justamente por isso que ele pensou nesse pescoço de cisne, porque o ar aquilo poderia entrar sim, ele poderia entrar nesse pescoço de cisne, e entrar em contato com a sopa, porém, por ação da gravidade, as bactérias elas ficavam presas aqui, nessa curvatura. A gravidade ela puxava elas para baixo e elas não conseguiam subir.
entendeu? Então, o ar entrava, mas as bactérias elas permaneciam presas e não entravam em contato com a sopa para se reproduzirem. E ele observou isso, ele observou que os dias iam passando, né? E a sopa ela não apodrecia, né? E o que aconteceu? Depois ela quebrou esse pescoço de cisne, né? Ela rachou o pescoço de cisne e permitiu a entrada do ar sem essa curvatura. E ele viu que a sopa logo apodreceu, né? Logo ficou estragada porque as bactérias entraram em contato direto com a sopa. Então, o que ele comprovou? Ele destruiu de uma vez a teoria da abiogênese ao afirmar, ao comprovar que esses micro-organismos eles vinham do ar e não nasciam na matéria inanimada, né? Eles só não se reproduziram e apareceram nessa aqui porque eles ficaram presos nessa curvatura do pescoço de cisne. Mas antes, né, depois, quando se quebrou, eles entraram em contato direto com a sopa, se reproduziram. Então, ele conseguiu derrubar de vez, né, e comprovar que os seres vivos, eles vêm de outros, né? Eles se reproduzem e vêm de outros e não aparecem do nada, como a biogênese fala. Até que colocaram ele contra a parede e questionaram, tá bom, pastor, a gente aceita que a biogênese ela não existe e que um ser vivo ele vem de outro, mas agora a gente te convida a pensar. E se um ser vivo vem de outro, quem é que deu origem ao primeiro ser vivo? Quem é que deu origem ao primeiro ser vivo? Aí ele não soube responder, né? Ele não soube responder. Ele derrubou tão grandemente a biogênese que até teve uma frase que foi atribuída a ele, né? A doutrina da geração espontânea, que é a biogênese, ela nunca se recuperará do golpe mortal que foi este experimento, tá bom? E é justamente aí, pessoal, que surge, por volta de 1930, 1950, a famosa hipótese de Oparin e Aldano. Vocês estão entendendo até agora? Sim. Tá dando para escutar direito? Sim, estamos conseguindo. Ó, só o meu que tá saindo toda hora. Eu tô tendo esse aqui pela Vitória. O meu tá saindo toda hora, do nada. Parado. Tá bom, então é a famosa hipótese de Oparin e Aldane agora. Oparin e Aldane, eles eram geólogos, cientistas russos, né? E tudo mais. E eles estudavam bastante a terra, né? As rochas. E eles ficaram muito encucados com essa ideia de onde é que surgiu o primeiro ser vivo, de onde é que surgiu o primeiro ser vivo, né? Daí, eles começaram a estudar ainda mais a terra, mais focado nesse questionamento. E eles chegaram à conclusão que muito antigamente, há bilhões e bilhões de anos atrás, na formação da Terra, né, primitiva, lá para 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra ela não era como a gente conhece hoje. Ela tinha muitos vulcões, ela tinha vulcões para todo lado, né? Ela tinha constantes relâmpagos, constantes descargas elétricas, tinha muita radiação, né? Muita radiação ultravioleta que vinha do Sol. A gente não tinha a camada de ozônio para nos proteger e tudo mais, né? A atmosfera ela era completamente irrespirável. Se a gente fosse teletransportado para essa época, a gente ia morrer asfixiado. Primeiro, porque não tinha oxigênio. Não tinha oxigênio. Segundo, porque era socada de metano, que é um gás tóxico. Depois tinha muitíssimo hidrogênio, vapor de água, amônio, né? E tinha uma pequena quantidade, e não tinha dióxido de carbono, né? Alguns cientistas falam que tinha uma pequena quantidade e outros dizem que não tinha, mas a maioria fala que não tinha dióxido de carbono. Tá, e o que aconteceu, né? Os milhões e milhões e milhões de anos foram passando e essas moléculas que estavam na atmosfera, né, de hidrogênio, de metano, que é o CH4, de amônio, que é o NH3, de vapor de água, elas foram interagindo, né? Elas foram interagindo com as descargas elétricas que ocorriam, né? Elas foram interagindo com a radiação tóxica que vinha do Sol e com muitas outras questões, elas foram caindo, elas foram precipitando por meio das chuvas nesse oceano primitivo, né? Nesse oceano que a gente encontrava na nossa Terra primitiva. E o que aconteceu? Nesse oceano, os milhões e milhões de anos continuaram se passando e essas moléculas elas começaram a interagir cada vez mais de modo, né, a formar estruturas moleculares maiores ainda, chamadas de coacervados, né? Os coacervados que eram biomoléculas, né? E o que aconteceu? Esses coacervados, atenção, eles não eram seres vivos.
Tem muita pegadinha no vestibular que fala que os coacervados eram seres vivos, que eram as primeiras células. Não, os coacervados, eles não eram seres vivos, que fique bem claro isso, tá bom? Com o tempo, né, a radiação ultravioleta ela foi provocando mutações e uma série de outras modificações nas biomoléculas, de modo a surgir os ácidos nucleicos, né, o RNA, tudo mais. Depois, muito depois, surgiu o DNA, mas primeiramente foi o RNA. Esses coacervados, né, que basicamente eram biomoléculas que tinham água no seu interior, eles começaram a interagir com o RNA, né, com os ácidos nucleicos, e eles incorporaram o RNA para o seu interior, né? Então eles ficaram biomoléculas rodeando o RNA. E aí é que surgiu a célula primitiva, né? Então, o que seria a célula primitiva? Ela seria uma célula muito tosca mesmo, né? Na qual a gente tinha biomoléculas rodeando o RNA. Tudo bem? E foi aí que surgiu tudo, né? Ao longo da história, os bilhões e bilhões de anos foram passando. Essa célula bem tosca, ela foi sofrendo mutações e mutações, ela foi se dividindo, dando origem a mais células, né? Até que a gente chegou à nossa conformação atual, né? Depois de muitos e muitos e muitos bilhões de anos de muita transformação, né? Muita mutação, que isso aí é coisa para outra aula, tá bom? Mas basicamente eles tentam explicar o primeiro surgimento da primeira célula dessa forma. Tá bom? E é aí que a gente entra na metodologia científica. O que é metodologia científica? Na ciência, as coisas elas não são feitas de qualquer jeito. Não existe bagunça na ciência, né? As coisas elas seguem um processo, vários processos e várias etapas muito bem definidas para que possam ser taxadas como verdades, entendeu? Então, assim, por exemplo, em 1970, houve a fabricação de uma medicação chamada de talidomida, né, que foi uma medicação que foi lançada na Alemanha e depois rapidamente se espalhou para o mundo inteiro. O que era a talidomida? A talidomida, ela era um remédio, né, que era utilizado por grávidas para elas prevenirem enjoos, tonturas, vômitos, e para elas dormirem melhor, lidarem com a ansiedade e tudo mais. Porém, esse remédio ele foi fabricado, né, e ele foi aprovado pelas instituições de saúde alemãs sem os devidos testes. Então, eles meio que pularam várias etapas antes de ser comprovado um remédio realmente seguro, né? E quais foram as consequências disso? As consequências é que começaram a aparecer várias e várias e várias pessoas nascendo com defeitos congênitos, com deficiências e tudo mais. Depois é que foram estudar mais a fundo e viram que era a talidomida que ela interferia nesse processo embrionário, né? E a partir de então que isso ficou cada vez mais rígido, né? Hoje em dia existe uma série de processos, né, pela qual medicações e toda a ciência deve passar para ser realmente taxada como verdade, tudo bem? E é daí que surge a metodologia científica, né? O que seria a metodologia científica, né? Basicamente seria a obtenção de todo e qualquer conhecimento científico que ocorre por meio de uma série de experimentos de modo a serem categorizados como fidedignos, como verossímeis, como verdades. Tá? E existe uma série de processos até a gente ter a formação dessa famosa teoria. Né? Por exemplo, na gravidade, Newton não falou, existe gravidade, ponto final, aceitem. Não, existe toda uma observação, toda uma experimentação, até ele bater o martelo e falar que existia a gravidade. Né? Primeiro a gente vai ter a observação, né? O que seria essa observação? Por exemplo, Newton estava lá na árvore, né? A história fala, Newton estava lá sentado debaixo de uma árvore descansando, depois uma maçã cai na cabeça dele. Ele fica observando aquilo. Poxa, uma maçã caiu na minha cabeça do nada, como assim, né? Depois vem a fase do problema, né? O que seria o problema? O problema seria o questionamento. Poxa, mas tudo bem, essa maçã ela caiu na minha cabeça do nada, mas por que ela caiu na minha cabeça? O que aconteceu para essa maçã ela cair na minha cabeça assim do nada? Né? Ela começa a se questionar, a formar um problema. E depois a gente tem o levantamento de dados, né? Poxa, tudo bem, a gente tem essa maçã, ela caiu na minha cabeça, eu não sei o porquê dela ter caído na minha cabeça, né? A gente pode ter influência do vento, a gente pode ter uma série de outras coisas. Eu começo a levantar dados e começam a surgir as hipóteses. Poxa, será que essa maçã ela caiu na minha cabeça porque algum animal ela abanou o tronco da árvore e fez com que ela caísse?
Será que foi por causa disso? Será que foi por causa daquilo, né? Daí ele começa a testar hipóteses e começa a ver, não foi por causa disso, descarta essa. Não foi por causa daquilo, descarta. E ele começou a fazer isso, até que ele chegou num resultado que existia uma força maior que puxava todos os corpos que têm uma massa para o centro da Terra. Né, para o centro da Terra, né? E ele testou isso, testou, e chegou à conclusão de que essa força, ela tinha como nome gravidade, tá bom? E depois de muito teste, muita análise, foi formulada a teoria, né? Toda a teoria da força da gravidade, toda a teoria da gravitação universal e tudo mais. Então, até ele chegar nessa conclusão, não foi uma coisa assim boba. Teve muita experimentação por detrás, muita observação, muita hipótese, muito levantamento de dados. Mas o importante, né, que eu quero que vocês extraiam desse exemplo é que a metodologia científica ela usa, né, desses artifícios principais, né, as sete principais etapas, né, a observação, o problema, o levantamento de dados, a hipótese, o teste de hipótese, o resultado e a teoria, né, tanto que ainda tem esse ciclo aqui. A ciência, ela não é uma coisa absoluta e inquestionável como é a religião. A ciência ela está em constante mutação. Então, se aparece outro método, né? Se aparece outra verdade que derruba a anterior, está tudo bem também. A ciência ela está aberta ao aprendizado. A religião é que, por exemplo, ela tem dogmas inquestionáveis, né? Qual eu coloco que é isso aqui, ponto final. Tu não pode questionar. A ciência ela é o contrário. Entendeu? E agora a gente vai resolver alguns exercícios. Vocês ficaram com dúvida, né? É uma aula bem curta, né? Mas que vez ou outra cai nos vestibulares, né? Ficaram com alguma dúvida? Não. Hein? Não entendemos certo? Entendeu, Vitória? Sim. Tá bom, então agora a gente vai começar a nossa primeira questão, né? E é por isso que eu pedi para vocês verem em computador, que talvez vocês não leiam, e eu gostaria que vocês respondessem. Olha comigo. Em uma experiência, Francesco Redi colocou em 8 frascos de vidro um pedaço de carne. 4 vidros tiveram sua abertura recoberta por um pedaço de gaze. Após alguns dias, apareceram larvas de moscas nos vidros que não continham o gaze, recobrindo a abertura do frasco. Nos frascos protegidos com gaze, elas não apareceram. Essa experiência, ela ilustra o princípio da teoria celular, B, biogênese, C, sucessão ecológica, D, origem da célula, E, higiene. Qual é a resposta? A B. Biogênese. O que é a teoria da biogênese? A teoria da biogênese, eu não acho que é da biogênese, porque da biogênese é que os seres vivos surgem a partir de um ser inanimado. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que O que Francesco Redi ele defendia? Era a biogênese ou a biogênese? Não, a biogênese. Com A ou sem A? Sem A. Ele defendia a biogênese, sem A, né? Com um organismo, ele vinha de outro organismo. Então, ele queria provar que a biogênese ela estava incorreta. Ele provou isso com esses experimentos, né? Então, basicamente, o que esse experimento, né? O que esses experimentos eles defendiam, né? Eles ilustram qual princípio? Eles ilustram o princípio da biogênese, na qual um organismo ele vem de outro. No caso, os vermes eles vinham das larvas, das moscas, entendeu? Que pousavam na carne. Não pode ser teoria celular, porque isso é teoria de que as células existem. Isso é coisa de citologia que a gente ainda nem estudou. Sucessão ecológica é coisa de ecologia, né? A gente ainda nem sequer tocou nesse assunto. Origem da célula não é uma coisa que diz respeito a Francisco Redi, mas ao Parini e ao Dani. E higiene não tem absolutamente nada a ver, tá bom? Então, realmente, é biogênese. Entenderam? Entendemos. Sim. Essa questão aqui é da PUC, tá? De vestibular. Agora, a questão da FATEC. Com relação à origem da vida, são feitas 3 afirmações. Assinala a alternativa que classifica corretamente cada afirmação como derrubada ou não derrubada, né? Então, se a teoria ela tivesse sido derrubada, coloquem um mais.
Se ela tivesse sido não derrubada, coloquem um menos, né? Por Pasteur, né? Aquele da boca dos sinos. A ideia de que a vida surge a partir de vida pré-existente é conhecida como biogênese? Sim, porque é uma vida que já existia. Sim, essa teoria ela foi derrubada por Pasteur. O Pasteur. Não. Não, Pasteur derrubou a abiogênese, né? Pasteur derrubou a Exatamente. abiogênese, aquela na qual a vida vinha do nada. Então, ela defendia essa aqui. Então, essa não foi derrubada, então é um menos, né? A crença em que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira e outros meios caracteriza a ideia de abiogênese. Sim, caracteriza a ideia de abiogênese. Foi De que a vida derrubada? pode Essa ser foi nada. derrubada. Foi derrubada. Ah, então é um mais. Então até agora foi menos e mais. E a terceira, o princípio vital em experimentos anteriores foi destruído pelo aquecimento ao qual ele foi submetido, né? A força vital, ela foi derrubada? Não. A força vital, ela é de qual teoria? É da teoria de. Cadê? Força vital, De calma. A força vital, pessoal, ela é da teoria da abiogênese. Não tinha para uma matéria morta virar viva, não precisava de influência de uma força vital. Sim. Foi derrubado? Foi. Foi. E hoje tu não precisa de uma força vital para ter vida, né? Então é menos mais mais. Qual é o gabarito? Menos mais mais é a letra B, tá bom? Ok. Ficaram com dúvidas? Não entendemos. Ok, próxima questão. Questão da CFTMG. O trecho a seguir ele foi escrito por um determinado cientista do século XIX, né, para descrever a sua teoria a respeito da origem da vida. A teoria defendida por esse cientista é denominado, né, defendida. Vamos ler aqui. E, embora seja fato observado diariamente que um número infinito de vermes é produzido em cadáveres e em vegetais em decomposição, eu me sinto tentado a acreditar que esses vermes eles são todos gerados por inseminação e que o material em putrefação no qual são encontrados não tem outra função senão servir de lugar para eles fazerem ninhos, onde depositam ovos na época de reprodução e onde também encontram alimento, né? Esse texto aqui, quem é que escreveu ele? Quem é que falou dos vermes, dos ovos, dos vermes e tudo mais? Foi o. Cadê o nome? O Lois. Não, foi Red. Foi Red que falou. Tudo bem. E quem é que defende? Qual é a teoria que Francisco Red defende? É o Big Bang? É a biogênese? É a biogênese? É a geração espontânea? Qual é a Biogênese. Tá bom. Por que não pode ser o Big Bang? Porque a teoria do Big Bang não é a origem da vida, é a origem do universo, tá? É a origem do universo. As pessoas que não têm conhecimento, elas estão dizendo que o Big Bang é a origem da vida, mas não, é a origem do universo. Completamente errado. A biogênese, ele não defende, ele luta contra a biogênese. E geração espontânea é um nome chique para falar de abiogênese, né? Mesma coisa. Então, não existe. Então, realmente é a biogênese. 7. Embrulhar as goiabas para protegê-las contra o aparecimento de bichos é uma ação que lembra um experimento famoso que foi idealizado para refutar a teoria da abiogênese, o qual demonstrou que larvas não surgem espontaneamente em carne. Esse experimento famoso foi realizado no século XVII e seu idealizador foi Spallanzani, Needham, Pasteur, Red. Qual foi? Foi o Red. Tá bom, perfeito. A tirinha abaixo, ela apresenta um diálogo entre dois animais. Observe. Calma, que ficou meio embaçado. Calma. Vocês conseguem dar um zoom aí? Deixa eu ver. Conseguimos, mas tá embaçado. O que eles estão falando? Deixa eu ver, calma aí. Não. A tirinha não dá pra ver, porque tá embaçado. Eita, calma.
Estabelecendo uma relação entre o diálogo apresentado e o método científico, analisa as alternativas abaixo a seguir e assinala a correspondente, né, a etapa de uma pesquisa que melhor justifica a apreensão de um dos animais e o pedido de calma do outro, né? Então, não dá para saber o que eles estão falando porque, enfim, eles estão... tá embaçado, né? Não vi isso. Mas supõe que esse aqui está, por exemplo, falando a maçã caiu na cabeça de Newton por causa do vento, e o outro assim, não, calma, vamos analisar melhor as coisas, vamos ver melhor o que está acontecendo, observar melhor, né? Então, vamos ver aqui. Estabelecendo uma relação entre o diálogo apresentado e o método científico, analisa as alternativas abaixo e assinala a que corresponde à etapa de pesquisa que melhor justifica a apreensão de um dos animais e o pedido de calma do outro, né? No caso, seria a análise dos resultados, né? Eles pegaram os resultados e já estavam tirando conclusões. Esse aqui, não, é isso, foi isso. E eu disse, não, calma, vamos analisar melhor para chegar a uma conclusão melhor, entendeu? Uhum. Ok. 8, FUVEST. FUVEST é da USP. O tema Teoria da Evolução, ele tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Olha só que gente atrasada, velho. Nos últimos tempos, a polêmica ela está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Para os cientistas, uma teoria é uma verdade que já foi exaustivamente comprovada, tá? Só que as pessoas elas acham que teoria da evolução é uma coisa de opinião, mas a evolução ela já foi comprovada que ela existe. A base da medicina é a evolução. A base do uso de remédios e de antibióticos é a evolução. Por que a gente não pode... Por que agora, com o uso aí desenfreado de azitromicina para COVID, que é um antibiótico, está causando, por exemplo, o risco de surgir uma gonorreia intratável, uma gonorreia que não morre, né? Por quê? Porque gonorreia, ela tem bactérias do gonococcus. E a partir do momento em que eu só fico usando antibiótico, que trata a gonorreia comum, ela vai selecionar as gonococcus mais resistentes. E vai chegar uma hora que a azitromicina ela já não vai matar mais esses gonococcus super resistentes, super fortes, né? E o que isso é? Isso é a teoria da evolução, é a teoria da seleção natural. Então, a medicina ela está completamente fundamentada em cima da evolução. E quando fala teoria, não é uma coisa que é opinião, mas é uma coisa que já foi exaustivamente comprovado e testado, né? Então, sob o ponto de vista da ciência, teoria é sinônimo de lei científica que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles. Correto ou errado? Errado. Então, até aqui está correto. Sinônimo de lei científica que descreve a regularidade de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles. A teoria da gravidade, ela é uma verdade que já foi firmada, debatida, exaustivamente experimentada. Então, se eu jogar um objeto para cima, eu posso fazer uma previsão sobre ele baseado na lei da gravidade? Eu posso fazer previsão de que aquilo vai cair no chão porque a gravidade existe. Então, a teoria ela permite sim fazer previsões, né? A teoria da seleção natural. Com base na teoria da seleção natural, eu posso fazer a previsão de que, se for usado muita azitromicina, vai chegar uma hora em que gonococcus, né, vão promover uma gonorreia imortal, né, que não morre por nada. Então, posso fazer previsões. Isso aqui está errado, esse não aqui, tá? Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental? Errado, Não. porque já é comprovado. Completamente errado. Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum. O que é o senso comum? É a ideia da população para explicar fatos do cotidiano? Totalmente errado. Totalmente errado. Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Hein? Parece estar certa, porém... Essa aqui, né? Tudo bem. Agora a letra é uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que, de tanto comprovada, né, pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável.
Sim, eu acho que é que tá certo, mas por que a D tá errada? Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Então, qual é que vocês acham que está correta? Essa aqui era Acho difícil. que é a E. Eu acho que é a E. Leem de novo e me falem. Tá bom. Peraí. Eu acho que é, porque fala que já está bem comprovado pelos cientistas, como já está, já é considerado uma verdade incontestável. Pessoal, o que eu falei que existe na ciência? Eu falei que a ciência tem verdade absoluta? Não. Verdade, verdade. Quem tem verdade absoluta é a religião. Quem tem verdade absoluta é a religião, tá? Então, na ciência, a gente sabe que uma coisa é verdade, mas aquilo pode ser questionado. Se tiver uma prova de que aquilo ali não existe, que aquilo é mentira, entende? Aquilo ali vai ser derrubado. Na religião, não. Na religião, aquilo tem um dogma lá, Deus existe, ponto final. Aquilo não é questionável. Na ciência, tudo é questionável, desde que eu tenha provas, né, que me mostram que aquilo ali pode ser derrubado, tá? Então, isso aqui está errado por causa disso. Na ciência, a gente não tem nada questionável, tá? Então, Então, sempre que na ciência tiver algo falando que é uma verdade incontestável, está errado. por exemplo, as teorias científicas que a gente tem hoje, elas são completamente diferentes das teorias do século passado, porque a ciência evolui, ela é baseada no questionamento, né? Então, basicamente, uma teoria é uma ideia, né, que é apoiada pelo conhecimento científico, que ela tenta explicar fenômenos naturais que estão relacionados, né? E com base nisso a gente pode fazer previsões, né? Como a lei da gravidade, tá bom? Agora essa é sobre a FUVEST também. Observando plantas de milho com folhas amarelas, um estudante de agronomia considerou que essa aparência ela poderia ser devida à deficiência mineral do solo. Sabendo que a clorofila ela contém magnésio, ele formulou a seguinte hipótese, né, a hipótese. As flores amareladas elas aparecem quando há deficiência de sais de magnésio no solo. Qual das alternativas descreve um experimento correto para testar tal hipótese, né? Então ele estava pensando, né, que essa aparência, né, ela poderia ser devido à deficiência do magnésio no solo, não é verdade? Sim. Então ele agora quer um experimento que possa testar essa hipótese. Como é que ele vai testar isso? Fornecendo sais de magnésio ao solo, em que as plantas estão crescendo e observando os resultados alguns dias depois? Eu acho que sim, ou não? Então deixa essa reservada. Fornecimento de uma mistura de diversos sais minerais, inclusive sais magnésios, ao solo, em que as plantas estão crescendo e observando os resultados dias depois? Não sei, Pessoal, porque se eu estou colocando no solo 1 milhão de sais minerais, cloro, potássio, magnésio e várias coisas, tem como eu observar se aquilo ali vai estar amarelo pela falta de magnésio ou não? Não, Não tem como eu vão ter observar. Vai ter 1 milhão de outros sais que vão estar influenciando aquilo, tá? Exato. Então essa está errada. Cultivo de um novo lote de plantas em solo suplementado com mistura completa de sais minerais, incluindo sais magnésio. Novamente, não tem como a gente falar se influência do magnésio se tiver outros sais, não é? Sim. Cultivo de novos lotes de plantas, fornecendo a metade deles mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio, e a outra metade apenas sais de magnésio. Eu acho que até vai para. Tá bom, vamos deixar essa aqui. Cultivo de novos lotes de plantas, fornecendo a metade deles mistura completa de sais minerais, inclusive sais magnésios, e a outra uma mistura com os mesmos sais, menos os de magnésio. Eu acho que não, porque se ele estava achando que o que faltava era magnésio, ele iria tirar o magnésio? Não, ele colocou duas plantações. Numa plantação, ele colocou todos os sais minerais, porém com magnésio, e na outra, todos os sais, porém sem magnésio. É verdade, para ver se é o magnésio que fazia diferença.
Sim, então qual é a resposta? Deixa eu ver. Eu tô em dúvida, eu acho que é a A. Ó, Mas eu não sei. Fiquei pensativa sobre a última. Pois é, e eu vou vos dar aí 30 segundos para pensar, tá? Essa questão é da FUVEST, da USP. Nos vestibulares, uma palavra muda tudo, tá? Não é Eu tô igual em à dúvida escola. a A e a última. Conhecimento, sentimento, resolução, resultado. Os dias depois. Eu tô muito em dúvida. Eu não sei, eu acho que talvez seja a A. Tá, tu vai na. Eu vou na última. Pessoal, a resposta não é A. Sabe por que não é A? Porque eu Ah, tô questionando, poxa, será que é deficiência do magnésio no solo que deixa as flores amarelas? Tá, então ele vai ver aqui se é o incremento do magnésio, né, que vai deixar elas, que vai fazer com que elas deixem de ser amarelas, não é verdade? Vai observar esses dias depois. Só que na metodologia científica as coisas não funcionam assim. Lembra que as coisas funcionam por comparação? Eu comparo um sim. resultado com o outro e tudo mais. Então aqui eu só estou tendo apenas aqui eu só estou tendo apenas um resultado, que é com magnésio, Sim. que é com magnésio. E cadê o resultado sem magnésio? Sabe? Exato. Aquilo não viu, ela não falou nada que o solo não tinha magnésio. Ela acha que o solo é pobre em magnésio, mas ele não provou que o solo não tinha magnésio. Então aquilo só tem o resultado com magnésio. Cadê o resultado sem magnésio? Para ver se é realmente isso. Para comparar. Entende? Daí quando tu vais aqui no E, tu tens dois resultados, o resultado com magnésio e sem magnésio, para poder comparar se realmente é o magnésio que interfere. Agora, se as plantas elas continuarem realmente amarelas depois disso, aí ele vai para outra coisa. Entende como metodologia científica não é uma coisa bagunçada, é uma coisa muito estruturada. Existe muita comparação, muita experimentação. Aqui só tem um experimento, cadê os outros? Cadê os outros? Entendeu? Exato. Sim. Então, basicamente, Então, a mais correta é a letra E, entendeu? sim. Tudo bem. Considerando os itens abaixo, qual a sequência lógica das etapas do método científico? Né? Qual é a sequência todos aqueles métodos científicos que eu falei? O que vem primeiro? Aqui, o que vem primeiro? Empirismo é experimentação, tá? É teste. O que vem primeiro? Peraí. Eu acho que é formulação de um problema. Ou não? Não. Observação de um fato. É do problema, achei que Tá, era então fato. vocês acham que começa pela 3, né? Tudo bem. Isso. Tá, então vocês acham que começa pela 3. Vai lá. Qual é a próxima? Formulação de um problema. Empirismo é o que mesmo? É experimentação. Eu acho que, tipo, acontece o fato e acontece um problema depois. É formulação de um problema. Vocês acham que é 5, então? Isso, sim. Tá, e depois? Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que é a proposição de uma hipótese. Ou não? Propondo uma hipótese. Mas tipo assim, e depois fazendo um experimento para ter certeza sobre a hipótese. Isso. Acho Faz que sentido. Acho que é a 2. Porque o Ok. experimento vem depois, entendeu? Tá, e depois? Depois disso, o que é o empirismo mesmo? Empirismo é um conceito de filosofia que está ligado à prática, né? E qual a diferença do empirismo do experimento? Empirismo não é uma coisa tão ligada à ciência, é uma coisa mais filosófica, tá? Entendi. Então, acho que depois da proposição de uma hipótese, eu acho que vem o experimento, porque já que é uma coisa científica. Tá.
Tá, então a Oi? resposta realmente é essa, é a letra C, que tem todas essas, porque empirismo não é uma coisa que está na metodologia científica, e a gente até poderia ter essa aqui, só que ela não estava incluída aqui, a gente está buscando a mais correta, tá? Sim, No caso, essa aqui certo. seria a última. Ok. Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, ele questionou se seria o próprio sêmen ou simplesmente o valor dele derivado, né? O valor dele derivado, calma, a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho, né? Então ele fez o quê? Ele questionou. Cadê? Ele questionou. Para medir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Dentre as etapas que constituem um método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de análise de dados, coleta de material, elaboração da hipótese, planejamento do experimento. Deixa eu ler. Peraí. Eu acho que é planejamento do experimento, porque ele tá fazendo um experimento com vapor, de separar o vapor da parte figurada do sêmen. Ou é, pode, não sei. Não, Planejamento? não. Peraí, para decidir a questão. Análise de dados também, pode ser. E aí? Pode ser análise de dados também. Pode sim, eu tô em dúvida entre a A e a D. Pessoal, não é análise de dados. A análise de dados ela vem depois que eu fiz o experimento, porque o experimento deu um resultado e eu vou analisar os resultados daquele experimento. Até então, ele não fez nenhum experimento aqui. Ele Eu está planejo. não, ele está fazendo o seguinte, ele está levantando uma hipótese, entendeu? Bora separar o vapor, né, da parte orgânica do sêmen, porque talvez seja isso, e daí a gente teste, né, para ver se seja isso que faz, entendeu? Sim. O coisa. Então, realmente, ele está elaborando uma hipótese, né? Tá começando a elaborar uma hipótese dizendo que talvez seja o vapor da parte figurada do sêmen que vai que vai interferir na fertilização, entendeu? Então, ele está elaborando uma hipótese por meio disso e depois é que ele vai colocar em prática. Quando ele tiver os resultados, ele vai analisar esses dados, tá bom? E por que não é o planejamento do experimento? Porque aí o planejamento do experimento é quando ele está colocando as mãos na prática. Por exemplo, nós vamos ter de colocar o sêmen nessa estrutura aqui, nessa ampola, depois nós vamos ter de ligar essa chama aqui para poder evaporar, depois vamos ter de fazer isso. É uma coisa assim que é como fazer o experimento, né? E não é explicando por quê, tá? Entendeu? Entendemos. Sim. Ok. E agora eu fiz essas perguntas aqui, né, que vocês vão responder e aqui as respostas. Qual é o postulado apresentado pela teoria da abiogênese, né? O que prega a abiogênese? Que a vida surgia através de coisas aleatórias, espontaneamente, tipo de pedra, da água, ou do nada. Influenciadas pelo quê? Uma força vital. Verdade. Qual é o postulado apresentado pela teoria da biogênese? Ele quebra a teoria da abiogênese. Para o contrário, diz que a vida não surge através do nada. Tá, e acontece o que a teoria da biogênese fala? Surge através de algo que vem
da evolução. Não, surge através de outro ser vivo, né? Sim, através de outro. Em que acredita a panspermia ou a cosmogonia? De que a vida vinha de outro planeta. Deixa a Vitória responda também. O que é o criacionismo e qual é o seu principal ramo? Criacionismo é sobre Deus. Sim, fala mais. É sobre a teoria de Deus, o que ele fala sobre a vida, essa parte mais religiosa do Criador. E qual é o principal ramo do criacionismo? É o fixismo que fala que os seres vivos não evoluem. Qual foi o primeiro experimento a confrontar a teoria da abiogênese? O experimento da carne das larvas, da carne em putrefação. Como é que é o nome desse experimento? Francisco Redi. Qual foi o experimento que derrubou de vez a teoria da abiogênese? Foi o experimento do Louis Pasteur. Como se deu o experimento de Redi e o que tentou provar? Ele tentou provar que não existia isso de os seres surgirem espontaneamente. Que tinha que ter uma causa. Sim, no caso, meio, as moscas indo depositar os ovos na carne. Não. Descreva o experimento de Pasteur e as suas principais conclusões. Isso eu não entendi muito bem. E aí, Vitória? Foi a hora que o áudio estava cortando. Sim. Esse foi o experimento da boca de cisne, foi o experimento da sopa que fervia, né? E tinha aquela boca de cisne que permitia a entrada do ar, mas as bactérias ficavam presas por ação da gravidade. Né? Ele derrubou de vez a teoria da biogênese. Quais são os passos da metodologia científica? Os passos quer dizer, tipo, experimento, hipótese, né? Daquele exercício. Na ordem, né? Tá bom. Primeiro, ele, sei lá, vê em algum fato, né? Depois... Calma aí. Eu esqueci como é que são as palavras. Sim. Primeiro tem a observação, depois tem a problematização, depois tem a formulação de hipótese, depois a gente vai ter a experimentação, depois resultados, análise de dados, depois a gente vai ter a formação de teoria. Tá? Exato. Como são os passos mesmo para anotar aqui? Tem no livro. Ah, tá. Tá bom. Né? Tá aqui. Observação, problema, levantamento de dados, hipóteses, teste da hipótese, resultado e teoria. Ok. Segundo Oparin e Aldani, descreva a hipótese de Oparin e Aldani. Né? As condições climáticas e ambientais da Terra primitiva elas criaram uma sopa primitiva no oceano. Com o passar do tempo, os compostos orgânicos foram reagindo, originando coacervados. Tais estruturas se uniram ao RNA, originando as células primitivas. Tá? Sim. Segundo Oparin e Aldani, como era que era a Terra primitiva há 4,5 bilhões de anos atrás? Ela cercada de vulcões? Sem gás oxigênio. Elas tinham muitos vulcões, uma atmosfera extremamente tóxica, sem gás oxigênio, com muitos relâmpagos, muitas trovoadas,
muita radiação, né? A gente não tinha a camada de ozônio, muita tempestade, um oceano primitivo, né? Segundo a Parini e Aldana, como era a composição da atmosfera primitiva? Então, a gente não vai ter gás oxigênio, pouquíssimo gás carbônico ou nenhum, né? A gente vai ter muita Sim. amônia, metano, muito hidrogênio, muito vapor de Isso é ar, muito... né? A pessoa morria asfixiada. Julgue e justifique. Os coacervados eles foram os primeiros seres vivos a seguir, segundo a Parini e Aldana. Está certo ou errado? Quais? Os Os coacervados... conservar. Seres vivos. Tá certo. Não, está errado. Os coacervados, eu falei que não foram seres vivos. Os coacervados eram aglomerados de biomoléculas que tinham água no seu interior. Tá? E depois eles se uniram ao RNA e se tornaram seres vivos. O que é o RNA? É o ácido nucleico igual ao DNA, tá? Então os coacervados eram Sim, sim. biomoléculas que se uniram, era tipo uma bolha de sabão, só que de biomoléculas, lipídios, proteínas, aminoácidos. Depois eles se uniram, né? Colocaram o RNA para dentro deles e formaram a primeira célula primitiva, tá? E aqui as respostas, Tá olha bom. errado. Os coacervados eram estruturas orgânicas. Quando, enfim, se juntaram ao RNA, tornaram-se células primitivas. Essas são as respostas e essa foi a nossa aula de origem da vida, tá? Deixa eu parar a gravação.